1918, Primeira Guerra Mundial. Abrigados em trincheiras, soldados enfrentavam chuva, lama, ratos, tiros e gases venenosos. Mas o pior ainda estava por vir. Um inimigo invisível, implacável, voraz, que não respeitava lados nem fronteiras. Uma doença contagiosa que infectou em 2 anos 1/3 da população mundial e matou 50 milhões de pessoas, 5 vezes mais do que as vítimas do conflito. Gripe espanhola, uma das pandemias mais mortais da história da humanidade. Mais de 100 anos depois, em meio ao combate ao novo coronavírus, o que temos a aprender com ela? Acho que é importante a gente entender como que aquelas sociedades elas enfrentaram, né, essas experiências. Ah, Elas podem ajudar, né, nas nossas respostas, né, mas a gente tem que levar em consideração também que os contextos são diferentes, né? A gripe espanhola surgiu no final da Primeira Guerra Mundial. A doença aproveitou-se do conflito para se espalhar pelo mundo e se manifestou em 3 ondas de infestação. O primeiro registro foi em março de 1918, num campo de treinamento das tropas norte-americanas no Kansas, Estados Unidos. Em poucos dias, mais de 500 homens foram hospitalizados com sintomas de gripe. O vírus logo chegou ao Queens, em Nova York, e às indústrias em Detroit. Na maioria dos casos, os sintomas eram leves. Os doentes se recuperavam em 2 ou 3 dias e seguiam vida normal. Muitos soldados americanos embarcaram para o fronte levando o vírus e, à medida que se mobilizavam em massa, foram espalhando o vírus pela Europa. A doença se alastrou rapidamente, atacando tanto aliados quanto alemães, bem como as populações dos países envolvidos no conflito. Mas, como a mortalidade era baixa, a doença não despertou muita preocupação. A primeira onda teve uma mortalidade mais baixa, provavelmente porque nós tínhamos um número de contaminantes prováveis que foram mais rapidamente atingidos, né? Nós estamos olhando aqui hoje, aqui na nossa epidemia do Covid, você vê que tem um número muito grande de pessoas que pegam a gripe e que nem sequer ficam sabendo que pegaram a gripe. Aí vem a segunda onda. A segunda onda matou mais gente, provavelmente por causa disso e provavelmente também por causa dos movimentos migratórios que nós estávamos vendo, fruto dos grandes deslocamentos de pessoas que nós tivemos na Europa, né? E o que aprendemos com isso, né? Se nós formos fazer uma comparação, né, com a experiência da pandemia de espanhola em 18, a gente vê como foi importante naquele momento o conhecimento, a produção da ciência, né, a produção científica que se fez durante aquele episódio epidêmico, que é muito próximo àquilo que a gente tem assistido hoje, né? Como nesse momento a ciência, né, o conhecimento científico, ele é capaz de nos dar respostas hoje, né, com muito mais celeridade do que naquele momento, né? Mas as duas experiências elas apontam para essa questão, né? Como é importante ouvir, né? E como é importante investir no conhecimento produzido pela ciência durante essas experiências, né? Essas experiências pandêmicas. Em agosto de 1918, uma estirpe muito mais mortal do vírus apareceu ao mesmo tempo na França, em Serra Leoa e nos Estados Unidos. Começava a segunda onda da gripe. Tropas inteiras adoeciam com fortes dores de cabeça, febre alta e falta de ar. O doente morria em poucos dias, incapaz de respirar e com os pulmões cheios de líquido. Outubro de 1918 foi o mês mais mortal de toda a pandemia, matando cerca de 195 mil pessoas só nos Estados Unidos. Imagina naquele início de século e ainda em cima de uma guerra mundial que foi uma carnificina fantástica, né? O impacto da gripe espanhola, muito provavelmente a primeira e a segunda onda,
tem a ver com a desmobilização dos exércitos na Europa e a volta para casa dos soldados, além do desconhecimento do funcionamento de uma epidemia movida a um vírus de transmissão relativamente rápida, né? Apesar da experiência que a humanidade teve, sem saber como ela se disseminava, com o cólera, com a peste negra, com a varíola, que também era muito terrível como epidemia. Então, o que nós vivemos naquele tempo se deveu a não conhecer a dinâmica de uma epidemia, não começar a discutir o R0, quantas pessoas são contaminadas a partir de um portador, que são conhecimentos que nós estamos tendo agora, né? E também essas questões relativas à imunização após sobreviver a um episódio da doença. No caso do Brasil, né, as primeiras vítimas elas vão ser soldados, ou a maioria das vezes, não só a missão médica, né? Não são nem soldados, mas é uma missão médica que é encaminhada, que é enviada para a Europa, né, para auxiliar, né, nos combates, né, na assistência aos combatentes dentro do continente europeu. E esses vão ser os primeiros indivíduos que vão ser contaminados pela gripe espanhola em 1918. Né? Então, essa missão médica brasileira que vai para a Europa em fins de agosto. E também podemos dizer que, no caso, né, do Brasil, no Rio de Janeiro, a expansão da epidemia ela vai se fazer especialmente dentro dos quartéis, né? No caso do coronavírus, é ele se encontrando com a sociedade, né? E a competição também que existe com a gripe sazonal. Nós estamos vivendo um quadro muito interessante na cidade de São Paulo, e acredito que em boa parte do Brasil. Nós temos uma queda importante no número de pacientes com gripe sazonal. Os hospitais que trabalham com pediatria estão desocupados, coisa que não era comum neste período do ano. Neste período do ano há um pico de ocupação nos hospitais pediátricos e eles estão desocupados. Por que estão desocupados? Porque a quarentena, além de diminuir a probabilidade de infectividade pelo vírus do coronavírus, também derrubou a infectividade do vírus da influenza. Apesar da forte disseminação, a imprensa dos países aliados não tinha permissão, pela censura de guerra, para noticiar a doença. Temia-se que os relatos afetassem o moral das tropas e gerassem pânico entre a população. Somente na Espanha, que se manteve neutra, os artigos eram publicados livremente, ainda mais pelo fato do rei Afonso XIII ter sido acometido pela doença. Esses artigos criaram a falsa impressão de que a pandemia teria origem na Espanha, por isso acabou sendo conhecida como gripe espanhola. No caso do novo coronavírus, a divulgação do início da epidemia também foi censurada. Em dezembro do ano passado, o médico chinês Li Wenliang alertou colegas sobre um novo vírus, mas foi orientado pela polícia a parar de fazer comentários falsos e passou a ser perseguido e investigado por espalhar boatos. 2 meses depois, Li Wenliang morria como herói vítima da Covid-19 em Wuhan, cidade que foi o epicentro da epidemia na China. A gripe espanhola chegou ao Brasil em setembro de 1918, na segunda onda mais virulenta. Autoridades brasileiras acreditavam que o oceano impediria do mal chegar ao país. Mas foi exatamente um navio procedente da Europa que trouxe o vírus a bordo. Passageiros infectados desembarcaram no Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Em pouco tempo, as cidades portuárias foram atingidas pela doença que logo se espalhou pelo território nacional. O caos e o pânico tomaram conta do país, principalmente nos centros urbanos, como Rio e São Paulo. Hospitais abarrotados, cadáveres nas ruas à espera da carroça de limpeza pública. Em um único dia, o Rio registrou 1.000 mortes.
Sem caixões suficientes, os corpos eram enterrados em valas coletivas. Autoridades sanitárias fecharam o comércio, as escolas, teatros, cinemas e igrejas e proibiram aglomerações. Cerca de 35 mil pessoas morreram, inclusive o presidente Rodrigues Alves. Reeleito, ele caiu de cama e morreu em janeiro de 1919, antes de reassumir o cargo. Novas eleições presidenciais foram convocadas. Nós temos, né, no caso da maneira como as pessoas reagem em relação a essas ameaças, né? No caso das ameaças epidêmicas e pandêmicas. Dentro dos estudos, né, historiográficos, nós temos uma corrente, né, historiográfica que sugere que a epidemia ou as doenças epidêmicas elas têm uma certa dramaturgia, né, com determinados atos, né, que você consegue identificar nessas experiências. E a primeira, efetivamente, é essa, né? A negação dessa ameaça, né? Porque reconhecer o estado epidêmico significa, né, alterar o cotidiano da sociedade, né? Lidar com um problema que muitas vezes a gente não está muito interessado em lidar com ele, né? O que vai impactar na realidade da sociedade. Então, com frequência, né, a gente observa esse tipo de comportamento, né? Então, o primeiro ato, né, nessa dramaturgia é efetivamente essa negação. Isso acontece na gripe de 18. Na gripe de 18 a gente tinha um cenário de guerra, então, né, os estados, os países não podiam admitir que estavam com um problema, né, de saúde pública dentro das suas fronteiras, porque isso demonstra, né, a fragilidade. E mais do que isso, né, também demonstra a necessidade de você ter que intervir dentro dessa realidade, dentro desse cotidiano. A gripe espanhola, os registros que nós dispomos hoje indicam que nós tivemos cerca de 35 mil mortes. Nós temos que lembrar que essas mortes foram muito concentradas nos grandes centros urbanos, particularmente São Paulo e Rio. Algumas outras cidades, como Santos, eu sou oriundo de Sorocaba, meus avós falavam da mortandade que aconteceu. É lógico que nós estamos falando de centros urbanos que naquele momento eram bastante pequenos, né? A desorganização das atividades, né, dos serviços públicos, ela é uma consequência, né, da expansão da pandemia e do grande número de pessoas que acabam adoecendo, né? Então, esse número grande de adoecidos interfere, né, nos serviços urbanos. Entre um dos serviços, né, que a gente tem, que vão sofrer esse impacto, né, é o serviço próprio dos cemitérios, né? No caso brasileiro, alguns estados, né, o adoecimento dos coveiros fez com que os governos eles determinassem que os presos, né, fossem, então, desempenhar essas atividades, né? Lógico que as pessoas que estão na linha de frente, né, no combate à doença e na resolução desses problemas, né, que são colocados na vida cotidiana, eles vão estar muitas vezes mais expostos a serem, né, vitimados também, né, a adoecerem. Então, esses serviços também eles são, né, objeto, né, da desorganização promovida pela doença. Nos jornais da época, multiplicavam-se receitas caseiras enviadas por leitores para evitar o contágio. Uma dessas receitas misturava cachaça com mel e limão. Teria nascido ali a nossa caipirinha. Ainda sem base científica, o sal de quinino, usado no tratamento da malária, passou a ser distribuído para a população. Sem falar no envenenamento por aspirina. Médicos, estimulados pela grande oferta da indústria farmacêutica, recomendavam doses muito altas de aspirina como parte do tratamento. Também começaram a circular boatos de que a Santa Casa de Misericórdia do Rio acelerava a morte dos doentes terminais, envenenando com o chá da meia-noite. Na gripe espanhola já existiam fake news. A questão da comunicação é um diferencial importante, né? Quando a gente vai pensar a experiência de 1918 e a nossa experiência hoje, né? Nós somos uma sociedade que está ultra conectada, né? Naquele momento, né, no momento da pandemia de 18, me lembro que nas minhas pesquisas as notícias chegavam por telegrama, né?
E muitas vezes os jornais repetiam, os jornais, né, das diferentes capitais repetiam as notícias que tinham saído nos jornais do Rio de Janeiro e de São Paulo, né, na noite anterior, nos jornais que chegavam pelo trem noturno, né? Então as informações elas vinham dessas duas maneiras, né? Hoje a gente consegue, né, ter notícias sobre o que está acontecendo em diferentes partes do mundo, né, quase que instantaneamente, né? Isso é fundamental. É lógico que a gente tem, né, aquelas informações, né, que são informações positivas, importantes, e a gente também tem muitos dados, né, as chamadas fake news que circulam por aí, né? Certamente naquele momento também circulavam, né, essas fake news, os boatos, as histórias, né? Talvez com uma intensidade menor, né? Né, que o boato tinha que correr de boca em boca, né? Hoje ele corre, né, no seu telefone, né, nos seus contatos de rede, né, nas redes sociais com muita rapidez, né? Mas não deixaram de existir naquele momento também, né? Essas notícias que amedrontavam e que, na verdade, elas servem para isso, né? Elas servem para poder disseminar esse temor, esse medo em relação à situação que está se criando, né? Depois do ápice da segunda onda da doença, no final de 1918, novos casos caíram abruptamente. Algumas teorias tentam explicar esse rápido declínio na terceira onda de infestação. O vírus teria sofrido mutação para uma forma menos letal. Ou ainda, os médicos se tornaram mais eficazes na prevenção e tratamento da pneumonia que se desenvolvia após a contração do vírus. Apesar de tudo que estamos falando aí da hidroxicloroquina, hoje eu ainda tive acesso a mais um trabalho e o trabalho continua sendo inconclusivo. Quer dizer, boa ciência continua considerando a hidroxicloroquina inconclusiva. Nós estamos trabalhando com os antirretrovirais. Existem muitas linhas de trabalho, provavelmente pode ser que a gente venha achar algum alvo. Agora, ter um remédio que trata é muito diferente de ter uma vacina que evita. Eu deposito minhas esperanças na vacina que evita em 1 ano e meio, e apesar de poder surgir nesse meio de caminho algum medicamento que possa arrefecer a gravidade dos casos, por um lado. Por outro lado, eu acho que nós estamos aprendendo o caminho para tomar conta um pouco do que nós estamos chamando de isolamento social e ter as consequências do isolamento social, uma redução do impacto da epidemia na sociedade. Uma coisa é certa, em algum momento haverá uma saturação do número de pessoas que são suscetíveis de ter epidemia. Não se sabe qual é esse número. Tem gente que fala, os mais otimistas falam que quando 20% da população tiver o vírus, ele deixará de circular. Tem gente que fala que é 80% da população para ele deixar de circular, e tem gente que fica aí pelo meio, né? Provavelmente a verdade está aí em torno dos 60% da população, e aí o vírus deixa de circular, e aí ele só vai voltar a circular numa próxima onda, quando de novo nós tivermos um aumento de pessoas suscetíveis, seja por migrações, seja por nascimentos. Tanto na época quanto hoje, medidas restritivas fizeram a diferença. Nos Estados Unidos, 2 casos emblemáticos. Em setembro de 1918, contrariando os conselhos de médicos, o secretário de Saúde da Filadélfia autorizou a realização de um desfile militar para angariar fundos de guerra. Cerca de 200 mil pessoas se concentraram nas ruas da cidade. Em 3 dias, os hospitais da cidade estavam superlotados de doentes. 12 mil pessoas morreram. Na mesma época, a 1.400 quilômetros dali, o secretário de Saúde de St. Louis fez o contrário. Mesmo pressionado por autoridades e empresários poderosos, ele fechou a cidade e decretou quarentena. Resultado: a taxa de mortalidade em St. Louis foi metade da registrada na Filadélfia. Ainda hoje, autoridades resistem e demoram a adotar medidas restritivas por questões políticas e econômicas. As comunidades carentes
em qualquer local no Brasil, não têm um acesso regular à água. E aí a questão da higiene é crítica. Então, a circulação do vírus é maior. A segunda questão é que você não consegue fazer quarentena numa casa onde, num espaço muito exíguo, moram 10 pessoas. Então, a disseminação da epidemia é muito maior. Então, você tem que nas populações da periferia das grandes cidades, nessas populações marginalizadas, você tem uma incidência semelhante das comorbidades, você tem doenças cardiovasculares e câncer e doenças imunológicas, tanto quanto você tem nas classes A e B. Então, tem comorbidade. O que tem menos é velho. Né? Então, você pega, por exemplo, sei lá, Cidade de Tiradentes. Cidade de Tiradentes, 4% da população tem mais de 60 anos, diferentemente de Pinheiros, que é 20% da população. Mas, em compensação, o vírus circulará muito mais rapidamente nessas comunidades. Diferente do que aconteceu com a Covid-19, a gripe espanhola matou principalmente adultos jovens. Nos Estados Unidos, por exemplo, 99% dos mortos eram pessoas com menos de 65 anos e quase metade de adultos de 20 a 40 anos. Hoje, já se sabe que o vírus desencadeava uma reação exagerada do sistema imunológico do corpo com uma liberação intensa de citocina. Quanto mais jovem e forte, mais citocina era produzida, destruindo o sistema de defesa da pessoa. A gripe espanhola também deixa lições de como enfrentar o choque econômico provocado pelo novo coronavírus. As cidades que se anteciparam na adoção de medidas de distanciamento social e foram mais agressivas em sua aplicação tiveram uma recuperação melhor e mais rápida depois que a pandemia passou. Houve uma desestruturação social importante naquele momento e o impacto econômico muito violento na sociedade. Óbvio que nós estamos falando de um momento em que nós tínhamos pouca atividade industrial. Então, essa pouca atividade industrial, numa sociedade mais agrária, ela sofreu menos do que nós estamos sofrendo hoje com o coronavírus. O impacto do coronavírus na economia mundial vai ser muito mais dramático. Se está estimando uma queda do PIB que varia de 3% a 8%, dependendo do grau de quarentena que nós consigamos fazer no mundo. Né? Então, o impacto da gripe espanhola foi um impacto importante e deu para parecer o que nós vamos ter a partir de agora com o coronavírus. Fatos históricos são inquestionáveis. O importante é ficarmos atentos a eles para que não repitamos os mesmos erros em situações semelhantes. Nós temos que aprender o que é a natureza e temos que aprender o que é uma sociedade humana. Se nós pensarmos que existe uma parte da humanidade que é melhor não pensar nela, como que são os pobres, e só vamos pensar no que somos nós, que temos dinheiro, que temos posição social, nós podemos ter certeza que nós não vamos conseguir construir uma sociedade. Né? Porque nós precisamos dos pobres. Os pobres trabalham nas fábricas, os pobres trabalham nas nossas casas. O que nós temos que fazer é que haja uma sociedade um pouco mais harmônica, um pouco menos desigual. Eu acredito que, neste momento, e nós somos atingidos dessa forma por essa epidemia, nós temos que repensar a forma de construir sociedades no mundo. Nós temos que harmonizar mais as nossas relações com a sociedade. Eu acredito que nós estamos aprendendo isso durante essa epidemia e eu espero que a gente seja capaz de reconstruir a esfera do econômico e a esfera do social com a esfera do sanitário, né? E não tentar dizer que o econômico vem primeiro, depois o sanitário e o social, nós nem queremos saber como é o espaço que nós estamos vivendo até agora. Né? Até agora nós estamos discutindo
que o que importava era pôr ordem nas contas públicas, quando o que importa é ter uma vida mais civilizada, ter mais igualdade entre as pessoas numa sociedade, criar linhas de partida que garantam que as pessoas vão ter uma condição semelhante de alcançar uma situação melhor de vida. Nós temos que construir isso.